Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Onda de calor recorde atinge países da Europa. Na Espanha e Portugal, mais de 1.500 mortes são confirmadas. Na França, a agricultura é afetada pelas altas temperaturas. Lavouras de trigo são atingidas por incêndios e máquinas agrícolas são danificadas. Já nos Estados Unidos, a previsão de chuvas irregulares em estados produtores de soja e milho coloca agricultores americanos em alerta. A safra está em importante fase de desenvolvimento. E mais, o governo da Austrália detecta traços virais de febre aftosa em carnes no país. Os desdobramentos e impactos para o mercado global de proteína são tema de hoje. Você vai ver também. Indústria do arroz se reinventa e foca em novos mercados e agregação de valor. Tudo isso a partir de agora. A onda de calor que atinge a Europa foi destaque nesta semana após os termômetros marcarem temperaturas acima de 40 graus. Em Aveiro, Portugal, o fogo chegou até as rodovias e impediu o trânsito de quem passava por lá. A visibilidade foi bastante prejudicada. Na Espanha, milhares de bombeiros tentavam controlar os incêndios. Em Portugal, estima-se que 1.500 pessoas tenham perdido a vida. Já no Reino Unido, foram registradas as temperaturas mais altas da história. E na França, agricultores enfrentam incêndios nas lavouras. Campos de trigo em pelo menos 3 cidades francesas foram atingidos pelo fogo e máquinas agrícolas foram danificadas. Bombeiros e agricultores se juntaram para tentar controlar o avanço do incêndio. Na cidade de Gironda, produtores rurais acoplaram tanques de água nos tratores e despejaram litros em áreas próximas de rodovias para evitar que o fogo se espalhasse. Tudo isso a gente vai analisar agora sob a perspectiva de efeitos desta onda de calor para o agronegócio mundial. Conversamos agora com o pesquisador da Embrapa, Evaristo de Miranda. Seja muito bem-vindo, Evaristo. Qual a sua análise sobre essa onda de calor que virou notícia na semana, atingindo diferentes regiões na Europa? Bem, a gente tem uma abordagem muito alarmista, né, disso tudo, né? O que acabou de ser dito é muito alarmista e não corresponde muito à realidade. Por exemplo, se falou de recordes históricos de temperatura em 2019, quer dizer, não faz muito, hein? As temperaturas estavam mais elevadas. Em Verargues, na França, eles registraram 46 graus em 2019. Tem se focado muito nesse aspecto do calor, mas esse calor ele ocorre com frequência na Europa mediterrânea nessa época. O que está ocorrendo realmente prejudicando a agricultura, trazendo problemas para a geração de energia, é a seca. Eles estão vivendo uma seca. Esse que é o grande problema. E nem sempre tem sido dada essa abordagem, vamos dizer assim, agronômica, agrícola, que é o que se estivesse chovendo razoavelmente no inverno, esse problema não estaria tão grave. Então, esse ano, choveu pouco no inverno, choveu pouco na primavera. Quer dizer, não existe estoque hídrico no solo. Os rios baixaram muito. Eles estão com problema de energia, tanto porque diminuiu a produção das hidrelétricas, como até a França, por exemplo, que usa muita energia nuclear, ela gasta muita água refrigerando esses reatores. E até isso eles estão tendo que gerenciar. E é claro que a falta de chuva, falta de acúmulo de água nos solos. Nós não temos essa experiência assim no Brasil, mas lá eles acumulam água no solo no inverno, eles acumulam água no solo na primavera. No verão, realmente vai parando de chover mesmo, chove menos, não é? Agora, essa falta d'água, essa seca, que atinge 44% da Europa hoje, 44%, quer dizer, menos que a metade, não é que seja um grande problema na Europa, mas enfim, atinge 44% da Europa, atinge em cheio Portugal, Espanha, boa parte da França, a parte sul, sudeste da França, e um pouco a parte central da Alemanha, além da parte leste da Hungria, etc. Então, o que eles estão vivendo, minha primeira ponderação é
exageros à parte do que está se falando aí, se falou agora de 1.500 mortos em Portugal, mas mortos do quê? Né? Eles não morreram queimados, não, né? Não, enfim, o calor traz problema para os idosos, etc. Né? Mas vamos falar da agricultura. O que está afetando é a seca. Esse é o grande problema deles. Parou a irrigação num monte de lugar e os cereais estão prejudicados. Então vai haver queda nos rendimentos dos cereais, certamente. Muito bem, você coloca esse exagero por parte, né, da imprensa ao noticiar essas ondas de calor, e eu gostaria de entender esse ponto com você. Na sua visão, essas ondas de calor, elas são ligadas a um fenômeno, por exemplo, de aquecimento climático, ou elas são fenômenos que se repetem de tempos em tempos e considerados normais? Dá pra gente estimar o que vem por aí no futuro? Conta pra gente, Evaristo. Eu não vejo que nós temos assim elementos para poder fazer vínculos tão estreitos do que está acontecendo no clima de um ano com o outro, né? Flutuações climáticas ocorrem mesmo, né? O clima mediterrâneo, a parte mediterrânea é a que está mais afetada, isso ocorre, mas não é tanto o tema do calor. Como eu disse, em 2019, no dia 28 de junho de 2019, em Verraques, perto de Nimes, ali no sul da França, deu 46 graus. Agora, esse ano na Inglaterra, se falou aí de recorde histórico, não é verdade, entendeu? As temperaturas na Inglaterra estão em 37, elas estão por volta de... É alto, mas já está começando a baixar. Já choveu na Alemanha, etc. Os dias vão se tornar mais curtos, né? Cada vez mais. Então, isso vai trazer mudança. O fato é que a agricultura não está tão preparada, não é? Para encarar secas. A seca para a agricultura é sempre um grande desafio. No Brasil, em qualquer país do mundo, não é? Até os sistemas irrigados, por mais armazenagem que eles tenham, falta água, né? Agora, eles têm esse adicional, que é a questão dos incêndios, né? Que é muito diferente do Brasil. Eu enviei para você aí, talvez não teremos tempo para isso, mas eu te mandei 3 mapas de satélite de ontem. Como é que estava o mundo em termos de fogo? Como é que estava a Europa, não é? E o que a gente vê é uma grande quantidade de incêndios na Europa, que é diferente das nossas queimadas, porque a queimada no Brasil, para colher cana-de-açúcar, para renovar pastagem, as queimadas que estão ocorrendo agora no Brasil, não é? Elas são, em muitos casos, ligadas à agricultura, à tecnologia agrícola, ao manejo primitivo do uso das terras, né? Mas que a gente ainda usa o fogo como técnica agrícola, no Brasil e em vários países, sobretudo na África. O mapa da África é impressionante o que está queimando a África. Mas isso são queimadas decididas, desejadas, praticadas por agricultores. Agora, o incêndio não. O incêndio é um fogo fora de controle, não desejado, que destrói patrimônio público, patrimônio privado, né? E é o que ocorre lá. E tem uma vegetação muito propícia a isso, dominada por pinheiros, por coníferas, que pegam fogo facilmente, né? E muita gente também que põe fogo de forma criminosa. Em Portugal, é impressionante o número de pessoas que são presas por causarem de forma piromaníacos, né, incêndio. Agora, é claro que o calor e a seca, sobretudo a seca, né, estão contribuindo para esse grande número de incêndios florestais em Portugal, incêndios que chegam a campos de trigo, como foi mostrado, sim, que estão secos agora, começam a ser colhidos e que pega fogo mesmo. Mas esse fogo nessa agricultura é resultado de incêndio. Eles não usam o fogo como tecnologia agrícola lá na Europa. Muito importante esse aspecto que você coloca sobre a diferença entre incêndios e queimadas. E aqui eu tenho uma oportunidade também para te pedir para a gente fazer uma correlação, se é que ela existe, dessas ondas de calor, antevendo o que podemos enfrentar aqui no Brasil. Porque recentemente o Brasil teve um problema reputacional, já que muito se falavam das queimadas, e isso para o agro, na época, não foi um fator positivo. Eu gostaria de saber se você acredita que a gente vai reviver estes episódios agora em 2022 e as suas expectativas para a agricultura brasileira. Bem, o que nós podemos dizer no caso do Brasil, a gente tem que se basear nos dados públicos e nos dados oficiais, porque não é porque uma ONG falou, um instituto, não, existem os dados oficiais, os dados públicos, não é? O monitoramento de queimadas no Brasil é feito pelo INPE, não é? Se você vê os dados do INPE desse ano, fechando agora o mês de julho, desde o início até agora, o número de queimadas no Brasil, com relação ao ano passado, variou zero. Nem aumentou,
nem diminuiu. Nós estamos dentro de uma normalidade, vamos dizer assim. E ele tá menor no caso do Pantanal, está um pouco maior na Caatinga, etc, etc, né? Então, aparentemente, né, com a estação que nós tivemos, com variações que podem ocorrer no sul, talvez em alguns lugares, mas assim, nós não temos expectativa nem de um ano muito chuvoso, no inverno chuvoso, que vai reduzir as queimadas, o uso do fogo, nem vamos ter também um período tão seco assim, que leve a uma proliferação. Quer dizer, isso pelo menos até agora, né? Quer dizer, quando a gente olha a conjuntura climática também dos oceanos, etc., tudo indica que nós estamos vivendo uma boa normalidade, tanto que ela já se expressou, não é? Já na safra de inverno, né? Nessa colheita extraordinária que nós tivemos de milho, né? Muito e também bem. de trigo, né? É verdade, trigo e milho com projeções recordes apontadas pela Companhia Nacional de Abastecimento. Para fechar, Evaristo, você mencionou o problema, a preocupação com a seca, né, que atinge a Europa e que aqui no Brasil também a gente precisa desenvolver estratégias e aplicar mais tecnologias e manejos para diminuir a intensidade com que essas secas nos atingem. Você que acompanha na Embrapa Territorial todos os avanços do agro brasileiro, tem percebido avanços relevantes nesse sentido aqui na agricultura tropical? Eles são enormes. Porque, olha, as pessoas dizem que o clima está piorando, que está cada vez pior, isso. E todo ano a gente aumenta a produção no Brasil, entendeu? Sem aumentar. Isso já é o próprio retrato do uso da tecnologia. Essas coisas se resolvem com inovação. Você tocou num ponto fundamental. Fundamental. Quer dizer, você tem que se adaptar, você tem que se preparar, você tem que usar tecnologia. A primeira e fundamental solução para a questão de falta de chuva, de seca, é irrigar. A segunda é irrigar, e a terceira é irrigar. E o Brasil irriga muito pouco, mas está aumentando a irrigação. Nós temos que avançar muito na irrigação. Esse trigo, grande parte foi irrigado aí no Centro-Oeste. Quer dizer, você produz trigo no Ceará, em Alagoas, em Roraima, mas como? Irrigado. Então a irrigação, nós temos que avançar muito na irrigação. Mas na agricultura de sequeiro, a mecanização também ajuda muito, tanto no controle das ervas daninhas, para que não se perca água, por competição, tanto no preparo do solo, para que toda a chuva infiltre e nada escoe, você não perca nada. E essas máquinas permitem você trabalhar em janelas de tempo mais curta, fazer o plantio mais rapidamente. E por último, as variedades resistentes à seca. Hoje nós temos cada vez mais cana-de-açúcar resistente à seca, milho resistente à seca. Isso vem tanto da genética, como da capacidade da planta de fazer um enraizamento muito grande e aproveitar um volume maior de solo e assim ter mais água. Então esse é o caminho, continuar intensificando a agricultura com tecnologias que a tornam resiliente, resistente ao clima. O clima não é uma fatalidade, o clima é o que ele é. Nós é que temos que nos adaptar e não colocar a culpa em São Pedro. Muito bem. Evaristo de Miranda, pesquisador da Embrapa Territorial, foi um prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan News. Volte mais vezes. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigada. E a gente continua com esse debate sobre a onda de calor que virou notícia ao redor do mundo. Vocês viram imagens que são impressionantes de incêndios em diferentes áreas da Europa. E nesse contexto, muita se discutiu sobre as causas desses eventos. Por que essa onda de calor intensa? Por que esses incêndios? Será que está ligado ao aquecimento global? Eu já adianto para você que não há consenso entre diferentes especialistas. A gente vai conversar agora com o Ricardo Felício. Ele é professor da Universidade de São Paulo, estudioso desse tema, e vai explicar para a gente as razões que geram essa onda de calor e se ela está, sim ou não, relacionada ao aquecimento global. Felício, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Conte pra gente o que gera essa onda de calor que faz imagens de incêndios se espalharem pelas redes sociais, pelas TVs, mostrando a condição de algumas regiões na Europa. Está relacionado ao aquecimento global? Não, de forma alguma, né? Primeiramente, nós estamos no período de verão no hemisfério norte e nós temos essas ondas de calor como uma coisa corriqueira, né? Todo ano isso ocorre. Principalmente pelo anticiclone do Açores, que nesse período do ano ele se estende um pouquinho mais para cima da Europa, e ao mesmo tempo, quando você tem uma alta polar
que se move da região do polo para cima da Europa, elas são muito mais fracas, elas perdem intensidade e, ao mesmo tempo, elas vão se aglutinar com esse anticiclone. Então, quando você tem dois gigantescos anticiclones se juntando, né, você vai ter, então, algumas características particulares. Então, veja só, já é verão, né, no hemisfério norte, você tem uma quantidade de horas de brilho solar muito maiores e os anticiclones inibem a formação de nuvens, né, então propicia que entre muito mais radiação na superfície do planeta e a partir dali, ou seja, primeiro esquenta a superfície, você vai esquentar o ar. Então esse período já é caracterizado realmente como um período mais quente e com essa composição da meteorologia e não do clima, né, uma situação meteorológica, você tem, então, essa facilidade de ter essas ondas de calor. E aí as ondas de calor, né, como no verão do hemisfério norte, em geral, eles são quentes e secos, você tem, então, inibindo a formação de nuvens, os totais pluviométricos caem muito, né? Então você não tem chuvas também. E aí a gente vê todo esse estrago que acontece nas florestas, pega fogo e tudo mais. Felício, você acaba de dizer pra gente que não acredita que a causa desses eventos extremos, como essa onda de calor que a gente está vendo na Europa, tenha ligação com o aquecimento global. Você acabou de nos dizer que esse fenômeno é um fenômeno mais meteorológico, até característico da estação de verão na Europa. A minha pergunta para você é que no setor agrícola a gente tem uma grande preocupação com eventos de seca pelo tamanho e transtorno que eles podem trazer. Isso não só na Europa, aqui no Brasil e em todos os lugares do mundo. Na sua avaliação, existe uma situação que vai agravar ocorrências como essas, novas ondas de calor, mais períodos de seca? Porque quem concorda que há um aquecimento global acredita que a gente vai passar a ver episódios como esse de forma mais frequente. E isso, se confirmado, seria algo prejudicial ao agronegócio também do Brasil. Qual a sua avaliação, Felício? Bom, se você me permite, eu quero fazer 3 pontos aí, de forma bem rápida. Primeiro, concordar com o Evaristo de Miranda quando ele fala que é irrigação. Então, olha só que interessante, né? Nós já temos uma bênção que é a energia solar fazendo a água do oceano evaporar e precipitar sobre os continentes. Então, veja só, tecnologias, inclusive, para segurar essa água, né? Então, as barragens que foram tão proibidas por causa de mudar o meio ambiente, elas têm que ser utilizadas, tanto as pequenas, médias, como as grandes. Então, esse primeiro fato é a parte de engenharia. Agora, o interessante é que quando se fala que as temperaturas estão subindo, etc., mas esqueceram de citar que no ano de 2021, ou seja, o ano passado, nós tivemos o recorde de temperaturas extremamente frias na Antártida. No Polo Sul, na estação Amundsen Scott, a temperatura média que foi recorde em 1983 de menos 51 graus, foi menos 50,5, estava ali. Só que nós tivemos a quebra do recorde de temperatura mais fria de menos 62,9 graus. Então, quer dizer, bom, o discurso só pode ser usado quando as temperaturas sobem, mas quando descem ele não pode ser usado, né? Então isso é interessante. Agora, seguindo exatamente na sua pergunta, por que será que nessa onda de calor em particular, as temperaturas podem ter registrado temperaturas recordes? Porque a gente tem que ver realmente se essas temperaturas foram recordes, tem que passar por uma análise, porque quando eu peguei os dados brutos, a gente vê que essas temperaturas não são muito diferentes de outros lugares, de outras épocas, na maior parte dos lugares, né? Então foi um ponto ou outro, e eles generalizam isso para o total, né? Mas olha só que interessante, se me permite, eu preciso mostrar aqui uma coisa, que a NASA, liderada a pesquisas pelo Norman Lode e a pesquisa pelos finlandeses Antero Ollila, o Kauppinen, o Mahi e os alemães Varenholt e o Dubal, descobriram que de 2005 a 2019 diminuiu a formação de nuvens. Então, justamente nesse período, se você não tem nuvens, especialmente as cúmulos que fazem as chuvas e que servem como um guarda-sol para a radiação solar, as temperaturas, de fato, podem ter subido a mais, né? Então, você tem o quê? A radiação de ondas curtas, ou seja, a radiação que chega do Sol é que aumentou, principalmente, então, pela ausência de nuvens. E isso, então, põe em xeque-mate a hipótese de que é o homem que muda o clima, porque o homem trabalha nas ondas longas, que é a radiação que sai da superfície. E isso ninguém está falando, né? É incrível. Então, se realmente esse padrão de nuvens continuar abaixo das normas, das normais que nós temos aí dos últimos anos, é capaz que a gente tenha ainda algumas ondas de calor, mas sempre lembrando, são eventos isolados, não é a normal.
Muito bem. Ricardo Felício, muito obrigada pela sua presença conosco, pelos esclarecimentos, e fica o convite para você voltar mais vezes. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada a você. Bom, e agora a gente troca de tema, a gente vai trazer notícias da pecuária. O Departamento de Agricultura da Austrália identificou nesta semana fragmentos de peste suína africana e de febre aftosa em carnes nos supermercados do país. De acordo com o governo australiano, os testes realizados não indicam que o vírus está ativo e o status de livre de febre aftosa e de PSA foi mantido. Recentemente, a Austrália aumentou a vigilância na fronteira depois que a Indonésia, país vizinho, identificou um surto de febre aftosa. O Departamento de Agricultura australiano informa que a entrada da febre aftosa ou da peste suína africana no país traria graves consequências econômicas para a Austrália e que as penalidades para quem violar as regras de biossegurança incluem prisão por até 10 anos e multa. A febre aftosa é causada por um vírus altamente contagioso que acomete o rebanho suíno, bovino, por exemplo, e pode causar mortalidade nos animais mais jovens. A gente vai tratar deste assunto porque a Austrália é um grande participante do mercado global de carnes. Se houver problemas na Austrália, há efeitos colaterais para o mercado brasileiro. Lembrando que em 2022 há expectativas de que o Brasil atinja recordes de exportação de carne bovina. Vamos entender o contexto mundial com o especialista convidado Maurício Nogueira, sócio-diretor da Atenagro. Maurício, seja muito bem-vindo. Qual o seu grau de preocupação com essa situação na Austrália, que é um grande participante do mercado global de pecuária de carnes, né? Olá, Kelly. Obrigado, é um prazer estar aí com você. Bom, a Austrália, de fato, né, é um grande player no mercado internacional, principalmente carne bovina, né? A Austrália briga aí com os Estados Unidos entre o segundo e o terceiro do ranking nas exportações globais, né? E é interessante sempre a gente lembrar, Kelly, quando a gente fala desse ranking, né, o Brasil está praticamente o dobro em volume de exportação, né, desse segundo ou terceiro do ranking. E a Austrália tem um problema muito sério, né? Diferente daqui do Brasil, que a gente manda para o exterior cerca de 25%, 26% do que a gente produz de carne bovina, a Austrália manda 76%. Então, uma ameaça dessa magnitude, né, uma entrada, né, uma contaminação de aftosa dentro do país vai ser um trauma muito grande para a pecuária australiana. Então, a preocupação deles é muito, muito maior do que a nossa nesse momento. É, de fato, uma situação bastante delicada. E como você avalia essa declaração feita pelo próprio governo de que foram encontrados alguns resíduos, né, alguns traços virais de peste suína africana e febre aftosa em carnes em supermercados, mas isso ainda não altera o status do país? Como você avalia esse cenário e o que estima que sejam os próximos passos? Porque há pouco a gente viu informações de que o governo aumentou o alerta máximo, colocando muito rigor na biossegurança para que esse problema não se espalhe por lá. E não altera porque é carne importada, né? E Kelly, é aquela velha questão, estão procurando muito, então vão achar problemas, né? Então, geralmente, quando a gente tem uma situação de emergência como essa que a Austrália está vivendo, né? Ali do lado, você tendo focos de aftosa com muito trânsito de gente, de turismo e tudo mais, eles vão redobrar as análises. Então, acaba encontrando algumas contaminações. Isso não é preocupante do ponto de vista sanitário, lembrando, né, que a febre aftosa, principalmente, é uma doença de importância econômica, ela não é uma doença que pode trazer problema para a gente. O problema dela é que a gente vai perder muita produção, vai ter que sacrificar animais, então ela é de ordem econômica. E eu vejo como normal essa situação, viu, Kelly? Eu acho que vem muito mais do rigor que eles estão impondo para evitar que isso entre no país. Né? Então eles estão sendo extremamente competentes e inclusive transparentes em divulgar essas informações, e acredito que o status tenha que ser mantido mesmo por enquanto, né? Porque você não teve ainda nada confirmado, embora tenha várias notícias
com manchetes dizendo o contrário, né? Mas a hora que você vai ler a notícia, você entende que não é bem assim. Nós não tivemos ainda um caso encontrado dentro da Austrália. Muito importante esse aspecto, e para todos os nossos ouvintes, telespectadores na Jovem Pan News, é muito importante a gente deixar claro que o Brasil é livre de aftosa. Também aqui no país não há registro de peste suína africana há pelo menos 40 anos. A gente está debatendo uma situação de risco na Austrália, porque a Austrália é um grande participante do mercado global, e se houver problemas, por exemplo, com a febre aftosa, como disse o Maurício, há impactos econômicos significativos, porque boa parte desse mercado da Austrália teria que ser ocupado por um outro participante. E aqui está o foco da nossa atenção, né, Maurício? Do ponto de vista de mercado, não de saúde humana. Aqui no Brasil estamos com a biosseguridade em dia. Minha pergunta para você é: os pecuaristas que nos assistem começam a pensar o seguinte, você disse, estão procurando muito, que vão achar. Isso significa que você acredita que vão achar um problema na Austrália e isso vai virar uma oportunidade para o mercado do Brasil? Em qual dimensão? Não, eles estão procurando nos produtos, né? Então acaba encontrando, mas os produtos não tem problema, viu, Kelly? O que teria problema é se você levar carne com osso ou animal vivo ou vírus, de alguma forma, chegar ao rebanho australiano. Então eles estão achando ali nos produtos, isso eu acho que faz parte da medida que você aumenta o teu rigor sanitário, de controle, né? Claro, né, Kelly, é uma oportunidade sim, o Brasil fica de orelha em pé nesse momento, provavelmente a gente já vai ganhar algum espaço e oportunidades no mercado de exportação de gado vivo, que a gente diminuiu bastante, e a Austrália é o terceiro do ranking, com cerca de 860 mil cabeças exportadas de animais vivos, né? Então isso pode ser uma abertura aí para o Brasil. E caso esse problema atinja o país, evidentemente hoje o país que tem capacidade de resposta momentânea seria o Brasil, né? Então a gente teria sim uma oportunidade de mercado. E claro, né, Kelly, é bem importante o que você está colocando, né, o alerta todo e a diferenciação entre o Brasil e a Austrália. Aqui no Brasil nós realmente fomos muito competentes em controlar essa doença, né, nós não temos caso há muitos anos e nós não podemos ceder, nós não podemos fraquejar. Eu acho que o que está acontecendo na Austrália é inclusive um alerta para que a gente redobre a atenção e reveja alguns itens do nosso plano de controle ou de erradicação da febre aftosa no Brasil. Eu acredito que a gente tenha que investir muito mais em outros itens, né, que a gente sensibilize a maioria dos produtores, principalmente os pequenos, para manter o controle sanitário do rebanho. Muito bem, controle sanitário é a nossa carta verde para entrar em novos mercados. Agora, Maurício, quem nos ouve, quem nos assiste, fica pensando, bom, e onde toda essa conversa vai parar, né? Vamos perguntar, obviamente, para o consumidor que assiste a Jovem Pan, se o Brasil passar a exportar mais, isso quer dizer que o preço da carne bovina para o churrasco não vai ceder tão cedo? E para o pecuarista, vão ser vistos patamares recordes de arroba novamente, mesmo com uma eventual mudança de ciclo pecuário? O que você enxerga de tendências para preço, tanto para o consumidor quanto para a pecuarista de agora em diante, tomando esse cenário que estamos aqui discutindo? Kelly, mesmo que aconteça, né, alguma coisa na Austrália, eu acho que a nossa margem aqui para mudar muito o preço ela é pequena, né? A gente tem que lembrar que quando a gente exporta, a gente não exporta proporcionalmente a mesma quantidade dos cortes de bovino. É até interessante a gente analisar determinados momentos das exportações da produção brasileira, que às vezes as exportações acabam até favorecendo um preço bom no mercado interno, né, porque a gente exporta muito mais os cortes do dianteiro do que os cortes do traseiro, que inclusive são os cortes que o brasileiro mais gosta, né? Nesse momento, parece até, a hora que fala para o consumidor essas coisas, parece até papo de louco, né? Porque nós estamos vivendo um momento de muito baixa oferta, por isso que os preços da carne estão muito altos, né? Mas aí a boa notícia, né, Kelly? Nós já temos aí uma perspectiva de aumento de produção, uma boa notícia para o consumidor, né? Em torno de 8% a 10% para 2022, que deve continuar aumentando em 2023. Então o Brasil tem condição aí de começar a reverter esse cenário de preço para o consumidor, sem prejudicar o setor produtivo, né? Que o produtor também está com a margem apertada, quando a gente analisa a série histórica.
E eu acredito que o cenário já está dado, viu, Kellen? A gente tem hoje falta de carne no mercado internacional por várias razões. Então, algum problema que eventualmente ocorra na Austrália, provavelmente ele vai ser superado rapidamente, acredito, né? Isso aí a gente só pode confirmar depois que acontece, porque a gente justamente já está com esse mercado, falta muita proteína e os preços já estão em patamares elevados internacionalmente. Tá certo. Maurício, vamos acompanhar atentamente esse tema. Eu quero te agradecer demais pela presença aqui no Hora H do Agro. Maurício Nogueira, sócio-diretor da Atenagro. Volte mais vezes. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada a você. Os agricultores norte-americanos estão em alerta por conta da previsão de chuvas irregulares para lavouras norte-americanas. A Rural Clima indica que o oeste do cinturão agrícola é a região mais prejudicada e as temperaturas médias deverão ficar mais altas. Enquanto isso, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, revela que 61% da safra de soja norte-americana está em boa e excelente condição, uma piora de 1 ponto percentual na semana. Já o milho continuou com 64% das lavouras avaliadas como boas e excelentes, mas com situação inferior à mesma época do ano anterior. Para abordar esta situação climática para as lavouras dos Estados Unidos e Brasil e tendências de mercado para soja e milho, vamos receber os nossos especialistas convidados. Alexandre Nascimento, meteorologista da Rural Clima, uma satisfação recebê-lo, seja bem-vindo. Olá, Kellen, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Nós que agradecemos pela presença. Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural, seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada pelo convite, Kellen. Obrigada a vocês. Vamos dar início então ao nosso painel sobre condições climáticas para Brasil e Estados Unidos, tendência para mercado de grãos. E eu começo com você, Alexandre. O que a Rural Clima está vendo para a previsão de tempo nos Estados Unidos? Quais regiões devem ser mais afetadas por essa condição de seca que está no radar de muitos de nós? Pois é, Kellen, a gente, estamos aí no dia 22 de julho, o mês de julho que é o primeiro mês aí, primordial para o desenvolvimento das lavouras, tanto de milho quanto de soja americano. E até agora, dia 22, choveu muito pouco, de forma extremamente espaçada, ou seja, como você falou aí, irregular. A tendência para essas próximas semanas até é de uma condição um pouquinho melhor. Mas, assim, é tudo inho mesmo, viu, Kelly? Não tem, assim, nenhum grande sistema que vá reverter por completo e apagar, esse fantasma que existe, principalmente, se a gente dividir os Estados Unidos em dois, existem duas situações. Uma é do meio para o oeste, nessa região aí é onde choveu menos e é onde mantém-se a tendência de chuvas irregulares. E a porção mais leste está uma situação um pouco melhor. As temperaturas estiveram extremamente elevadas, 4, 5 graus acima do normal. Para essa próxima quinzena, ou seja, até o comecinho aí de agosto, a tendência de que, em média, continue mais alta do que o normal. Um pouco menos do que foi registrado nos últimos 10 dias, mas ainda acima do normal. Ou seja, traduzindo aí em relação aos números que você citou, no relatório da segunda-feira da USDA, a situação de 60%, 64%, ela não tende a melhorar. A tendência é estagnar ou piorar. Então, a gente sempre olha ali as 5 colunas, que é muito ruim, ruim, regular, bom e excelente. Então, é mais fácil esse regular começar a mandar pontos percentuais para o ruim ou muito ruim do que realmente mandar para as colunas aí do bom ou do excelente. Por quê? Porque a chuva, embora tenha uma tendência de pequena melhora, ainda segue irregular. Muito bem, obrigada, Alexandre, pelas considerações iniciais. Dani, conte pra gente o que a AG Rural tem visto em relação a clima para os Estados Unidos, porque esse é um fator primordial para você fazer as suas projeções de mercado e preço, Entender o tamanho potencial da safra norte-americana. Quais as considerações você acha, assim como o Alexandre, que vai haver uma estagnação nos índices de bom a excelente? A gente vai começar a ver uma dificuldade nas lavouras, principalmente nessa região do meio-oeste?
Me parece que sim, Kellen. O que tem marcado essa safra 22-23 nos Estados Unidos até o momento é uma irregularidade das chuvas. Elas caem em volumes muito diferentes e com distribuição que deixa muito a desejar. E aí, nos últimos dias, como o Alexandre já destacou, as temperaturas subiram demais. A expectativa até agora para o próximo fim de semana ainda é de temperaturas muito altas, perto de 40 graus ou até acima disso em alguns casos, e com chuvas que aparecem nos mapas, mas que mesmo assim estão deixando algumas áreas sem receber essas precipitações. Então a gente olha assim com uma certa preocupação, mas o que me chama muito a atenção nesta safra, pelo menos até aqui, nós já estamos no dia 22 de julho, é que o clima tem influenciado pouco as cotações em Chicago, tanto da soja como do milho, porque o mercado ainda está muito mais atento a questões macroeconômicas e financeiras devido a essa aversão ao risco trazida pelo temor de recessão econômica global. Então a gente vê as cotações numa tendência macro de queda já desde meados de junho. É claro que nesse meio tempo nós vemos alguns momentos de alta, de recuperação, de correção, que por vezes são causados pelas mudanças nos mapas climáticos, mas de um modo geral o mercado financeiro ainda predominante nas cotações da soja e do milho até aqui, Kellen. Muito bem, muito bem. A gente vai voltar nesse ponto com você, Dani. Agora eu volto para você, Alexandre, para saber as expectativas de influência, por exemplo, de um fenômeno Laninha, né? Neste mês, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, conhecida como NOAA, indicou que o fenômeno Laninha deve continuar, mas perder força no fim do verão norte-americano. A safra brasileira 21-22 já foi afetada pelo Laninha. Gostaria de saber, na sua avaliação, que tipo de efeitos a safra dos Estados Unidos pode ter em relação à presença do Laninha. Isso significa uma safra cheia nos Estados Unidos ou longe disso? Olha, longe disso. Os efeitos, a gente já traduziu aí. Exatamente essa condição, super irregular, vamos colocar assim, delicada. E não é só por Laninha também, viu, Kellen? Existem outras variáveis, que, sob o ponto de vista macro, ela já deixou um alerta, há 3-4 meses atrás. Tem um trabalhinho, do meteorologista americano chamado McCabe, que traduz bem isso. Ele correlaciona a oscilação decadal do Pacífico com a oscilação multidecadal do Atlântico, que são variáveis que têm uma frequência menor do que o El Niño e o Laninha, ou seja, como o próprio nome já diz, frequência decadal ou multidecadal, e a combinação dos dois está de tal forma que já se acendia um alerta, talvez não um alerta, mas um estado de atenção para a possibilidade de uma safra não cheia, principalmente nesse meio oeste, puxando mais para o sul. Tá? Então, quando você pega esse trabalho do McCabe, ele, por exemplo, ele explica claramente a super quebra de 2012, uma vez que naquela ocasião não tinha o fenômeno Laninha. Então, a situação é a seguinte: já existe uma situação macro que me diz, olha, vamos ficar de olho porque existe um potencial para que a safra desse ano não seja cheia. Aí você coloca um outro player super importante, que é a Laninha, que reforça ainda mais essa situação. Você pode ter alguma situação local, ou seja, o Oceano Atlântico ali próximo, o próprio Oceano Pacífico ali próximo da costa oeste americana, contribuindo de forma positiva, mas infelizmente você não tem esse ano. Tá? Então, quer dizer, a tradução disso, dessa combinação toda de variáveis, é o que a gente aqui na Rural vem falando. Olha, a chance de safra cheia ela é pequena. Qual o tamanho da queda? Não tem como a gente falar agora. A gente ainda tem 10 dias de julho e todo mês de agosto para observar aí essa contribuição dessa chuva nas próximas semanas. Em princípio, a contribuição deve continuar sendo irregular, então tem tudo para ter aí, para não ter uma safra cheia. Eu só não saberia te dizer nesse momento o tamanho da queda.
Obrigada, Alexandre. Daniele, conte pra gente como é que ficam as suas expectativas para a formação de preço de soja e de milho de agora em diante. A gente tem informações do próprio USDA, né, mostrando que o milho dos Estados Unidos está em polinização, cerca de 37% dele, 48% da soja em floração, o que significa dizer que são importantes fases de desenvolvimento das culturas. A minha pergunta para você é, a AG Rural já tem uma estimativa de produção dos Estados Unidos e se você enxerga qual projeção para preço de soja e milho para nossa audiência aqui no Brasil? Ainda é cedo para fazer uma estimativa de safra, tanto que o próprio USDA, ele faz uma estimativa de produtividade apenas no relatório de agosto, então no dia 12 de agosto é que ele vai estimar as produtividades por estado. Antes disso ele trabalha com linha de tendência de produtividade. No caso do milho ele já trabalha com uma linha de tendência ajustada para baixo, porque o plantio foi feito com atraso, e na soja está com uma linha de tendência mais pura, digamos assim. De todo modo, a gente percebe, né, que o milho já sofre mais, obviamente, porque a polinização é o período de definição mais importante na produtividade do milho. O milho, ele define a produtividade ao longo de todo o ciclo, mas a polinização é a fase mais importante e ele atravessa, então, esse momento com falta de chuva e baixas e altas temperaturas, inclusive temperaturas noturnas altas, o que é péssimo para o milho especificamente. Então, a gente já espera que em agosto o USDA venha com uma estimativa de produtividade um pouco menor para o milho. Para a soja ainda não, porque é cedo. A soja, por mais que esteja em floração, ela consegue perder flores e perder até vagens nesse momento, e ela consegue se recuperar depois devido ao ciclo indeterminado e à maior plasticidade da cultura. Então, agosto é o mês mais decisivo para a soja. Por enquanto, não trabalhamos com grande quebra de safra, mas já sinalizamos para os nossos clientes que a safra deve ser menor do que seria uma safra normal para esse ano, para essa safra 22-23. Em relação aos preços, como eu disse para você antes, a gente está observando uma macro tendência desde meados de junho de queda causada por aversão ao risco. É uma queda que não acontece só na soja e no milho, acontece em todas as commodities, que são ativos mais arriscados, e nesse momento de alta de juros os investidores saem desses ativos mais arriscados, vão reduzindo sua posição comprada, e isso então faz com que as cotações caiam, e aí vamos ver qual vai ser o impacto de uma quebra de safra ou não sobre os preços. Eu acredito que uma quebra no milho, desde que não seja uma quebra muito grande, não terá grande impacto positivo nos preços, porque o quadro de milho dos Estados Unidos, ele é mais tranquilo, ele é mais folgado, não tem estoques tão apertados, mas no caso da soja é diferente. A soja tem estoques muito apertados de passagem de 21-22 para 22-23 e não existe muito espaço no quadro da safra nova para que haja uma quebra de safra. Se houver uma quebra de safra de soja, aí a soja pode ter os preços um pouco mais estimulados para subir na Bolsa de Chicago do que o milho. Interessantíssimo que vocês colocaram até aqui, a Dani trazendo um elemento macroeconômico, né, de toda essa aversão ao risco diante de possibilidades ou análises de desaceleração na economia global, impactando o mercado e impactando o preço de commodities agrícolas. De outro lado, ela coloca os fundamentos entre oferta e demanda, e ambos, tanto Alexandre quanto Dani, já nos disseram que não entendem que há, neste momento, sinalização de uma safra recorde, de uma safra farta nos Estados Unidos. Nós temos um minutinho para fechar o nosso painel. Alexandre, Laninha e impactos na safra do Brasil 22-23, sua consideração, alerta para nossa audiência, qual é? Olha, assim como eu tenho falado aqui com os nossos clientes, eu não vejo tamanha preocupação conforme aconteceu, por exemplo, em 20/21 e 21/22. Haja vista que é o seguinte, a Laninha está de fraquíssima intensidade, né? Nós estamos no momento com a sua anomalia ali, né, os últimos dados divulgados pela própria NOAA, próximo de 0,5 grau de anomalia, entre 0,5 e 1 grau negativo de anomalia, caracteriza-se como Laninha de fraca intensidade. A tendência, quando você olha o gráfico ao longo desse ano, ela veio perdendo intensidade. Então a gente começou o ano lá em torno de 1 grau, né, de anomalia, agora está próximo a 0,5 grau. A tendência, segundo os modelos, é de isso ir se arrastando até mais ou menos outubro, e de novembro em diante, né, a gente ter aí um aquecimento do Pacífico na região central. Isso que está dizendo não sou eu, é o próprio gráfico que diariamente a NOAA, né, solta, né, o gráfico de previsão da região aí, de temperatura na região central do Pacífico. Então, quer dizer, é uma linha de fraca intensidade. O que acontece nessa condição? Outras variáveis, como o próprio Atlântico, começam a ter importância.
Qual que é o resultado disso? Para finalizar, por exemplo, os últimos 3 meses choveu demais no sul, em plena laninha. E esse mês de julho, com temperaturas extremamente altas aqui no Brasil também, o que bate de frente com a condição esperada em anos de laninha, que é o quê? Frio abaixo do normal. Julho está desmentindo exatamente essa condição. Ou seja, você está colocando para a gente que um laninha de fraquíssima intensidade pode afastar situações mais prejudiciais para o início da safra verão. Obrigada, Alexandre. Dani, a sua avaliação para safra 22-23, o que já se sabe e o que você gostaria de aproveitar esse um minutinho para dizer para a nossa audiência? Para o Brasil, a gente espera um aumento na área de soja, sem dúvida alguma, é um aumento menor do que aconteceu no ano passado. A gente trabalha com área de 42 milhões de hectares, que é um aumento de 2,5% em relação ao ano passado. Nos últimos anos foi um aumento maior, não aumentamos tanto esse ano devido aos custos de produção. Temos uma comercialização muito lenta também, um produtor bastante recuado, esperando uma recuperação dos preços. Acreditamos que ainda assim vai ser uma safra boa em termos de rentabilidade para o produtor brasileiro, não tão boa, obviamente, como foi a safra 21-22, que teve a melhor rentabilidade da história em termos nominais, mas mesmo assim, 22-23 deve ser uma boa safra. E no caso da soja, o que nós temos orientado os nossos clientes aqui da AG Rural é que eles esperem um pouquinho para vender, não vendo nesse momento de queda, porque por mais que o dólar esteja em alta, Chicago tem pressionado muito, então nós esperamos que pelo menos alguns ralis climáticos em agosto façam com que Chicago tenha alguma recuperação e isso pode ser revertido em alguns momentos de preços melhores, não recordes, não super altos, mas em recuperação de preço definitiva para que o produtor consiga vender essa soja num melhor patamar do que o atual. Para o milho a recomendação é diferente? O milho está com um cenário mais complicado, porque o milho, além da pressão de Chicago, ele tem também a pressão da entrada da safrinha. Nós já estamos com colheita em 62% no Centro-Sul, isso significa 50 milhões de toneladas de milho já saídos das lavouras aí do Brasil, então tem essa pressão grande e também temos que acompanhar a questão da Ucrânia, porque se ela volta às exportações, e parece que o acordo está saindo, né, está saindo hoje inclusive, se a Ucrânia voltar ao mercado para exportar, a gente pode ter um pouco de pressão maior aí sobre os preços do milho, então, na verdade, o produtor já deveria ter vendido, agora tem que esperar para ver o que acontece e o cenário é de queda mesmo para os preços do milho. Interessante você falar sobre a Ucrânia, a gente tem uma entrevista exclusiva com um agricultor da Ucrânia e só para adiantar, mesmo com a expectativa desse corredor para exportação de grãos, os agricultores de lá estão um pouco pessimistas, Dani, porque eles não acreditam que haverá infraestrutura necessária para fazer esse escoamento por causa de toda a destruição causada pela guerra. A gente vai exibir essa entrevista já já. Quero agradecer a você, Alexandre Nascimento, meteorologista da Rural Clima, obrigada pela companhia. Daniele Siqueira, analista de mercado da AG Rural, foi uma satisfação ouvi-los, voltem sempre. Eu que agradeço aí o convite e conte sempre conosco. Obrigada, Kelly. Até a próxima. Tchau, tchau. E é isso, temos agora uma entrevista exclusiva com um agricultor lá da Ucrânia. Na Ucrânia, esses produtores rurais seguem com os trabalhos de colheita, mesmo com as exportações prejudicadas em função da guerra. Eu conversei com um produtor rural de lá que me contou que a colheita de cevada foi finalizada, de trigo atinge mais ou menos 1/3 da área. O Keus está conosco e responde se estão conseguindo exportar esse produto colhido em qual dimensão, hein, Keus? Apenas 20% a 30% do volume que normalmente é exportado pelos portos do Mar Negro, que estão todos bloqueados. Então só podemos exportar por rodovias e ferrovias. Há também alguns portos pequenos em rios na fronteira com a Romênia, mas essa é a única capacidade, 20 a 30% da capacidade das exportações. E caso a Rússia decida criar um corredor de grãos para escoar o produto da Ucrânia, quanto você acredita que poderia ser embarcado? É fisicamente impossível voltar a exportar no curto prazo, porque tem que construir toda a logística e infraestrutura, e isso fisicamente leva tempo. Ao longo do tempo haverá um aumento, claro, mas antes disso, essa situação deve continuar criando problemas para as pessoas no mundo, que não terão acesso a alimentos a preços acessíveis. Keus, com essa exportação prejudicada, como é que está a armazenagem dos grãos que estão sendo colhidos?
Alguns agricultores como eu venderam toda a safra antes da guerra começar, então nós podemos armazenar tudo. Nós compramos 6 silos bolsa, acho que se chama assim no Brasil. Então conseguimos armazenar mais 20 mil toneladas nestes silos bolsa, mas há outros agricultores que estão com os armazéns cheios da safra passada porque eles não precisavam do dinheiro ou queriam negociar, e esses estão tendo problemas para armazenar a safra. Você falou em problemas, qual é a situação financeira dos agricultores ucranianos, Kels? Selling only 30% of your crop. Nós vendemos apenas 30% da safra. Você não consegue tocar os negócios na fazenda. Alguns agricultores possuem mais recursos e vão conseguir aguentar mais, e outros possuem menos recursos e vão entrar em falência. Nós temos sorte porque também temos uma fazenda de gado leiteiro e as indústrias continuam comprando leite e processando toda semana. Com isso, nós temos esterco. Então, podemos usar no lugar de fertilizante, que está caro e vem da Rússia e Bielorrússia e não está disponível. Então, por causa dessa diversificação, nós temos sorte, mas os outros agricultores tiveram que deixar de semear, não têm de onde tirar recursos, não conseguem pagar o salário de funcionários e o setor fica parado. So they don't get money, they can't pay the salary for the workers, they can't buy diesel for the combines. É uma situação complicada. Muito obrigada, Kels, em uma entrevista exclusiva ao Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News, trazendo os relatos e o ponto de vista de um agricultor que está na Ucrânia produzindo alimentos em plena guerra. E agora a gente vai falar de arroz. Uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência revelou que 14% da população brasileira se declarava vegetariana em 2018. Já nas regiões metropolitanas, São Paulo, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, o número subia para 16%. Aumento de 75% em comparação com o estudo realizado em 2012. De olho nesse perfil de consumidor, empresas estão investindo neste mercado. A Nestlé, por exemplo, lançou no primeiro semestre do ano o Moça Origem Vegetal. Vocês já tinham ouvido falar? É esse produto que está na tela, feito à base de farinha de arroz e óleo de coco, para substituir o leite condensado tradicional de origem animal. Segundo a empresa, o produto pode ser encontrado em lojas especializadas por um valor de cerca de R$ 10,79, base São Paulo. E este produto ilustra uma mudança que acontece na indústria de arroz. Mudança no perfil do consumidor, agregação de valor ao produto. Essa é a direção que muitas companhias do agro estão mirando. A inovação e o lançamento de novos produtos é o foco da indústria de arroz no Brasil. Para saber mais sobre este tema, a gente vai receber aqui o gerente de produção e qualidade da Pileco Nobre Alimentos, Fábio Pileco. Seja muito bem-vindo, Pileco. Diga pra gente quais são as estratégias da indústria de arroz para sair do mercado só de commodity e entrar em outros nichos. Tá certo, Kellen. Inicialmente, né, algumas características da indústria do arroz, né? O arroz, ele é um produto muito parecido, pela perspectiva do consumidor, de uma marca para outra. O consumidor não nota grandes diferenças quando ele vai no supermercado, e o preço passa a ser um dos critérios de escolha desse consumidor, né? O que a indústria hoje está fazendo? A indústria vive uma rivalidade muito grande entre competidores, uma concentração no mercado, um custo fixo muito elevado para trabalhar, né? A indústria de arroz hoje ela é submetida às mesmas legislações de uma indústria química, de uma indústria fármaco, de uma indústria eletrônica. Então, isso está literalmente fazendo a indústria de arroz repensar os seus processos fabris, repensar o seu processo produtivo, né? Então, até então, tudo que foi feito foi muito bem feito. A indústria do arroz recebe arroz em casca e entrega arroz branco, né? Arroz beneficiado. E hoje, o que a gente precisa fazer? Precisa atribuir ao arroz novas aplicações, diversificar mercados, dar às empresas opções de fazer novos produtos à base de arroz. Então, quando você tem um arroz, parte para uma farinha de arroz, você leva o arroz às padarias, às confeitarias, às pizzarias. Quando você faz uma bebida de arroz, a exemplo que a Nestlé fez,
você leva o produto aos hotéis, às cafeterias, aos bares, aos restaurantes. Quando você faz óleo de arroz, você leva ele para diversas outras aplicações. Quando você faz... Então, esse é o caminho que a indústria está buscando. Esse é o caminho que a indústria moderna, atualizada, está trilhando aí de uns 5 anos para cá, né? Olhando visão de longo prazo. Interessante, enquanto você falava, a gente via imagens de alguns produtos que já estão sendo comercializados também no exterior, desde fórmulas para bebê, desde maquiagens, desde algum tipo de leite de arroz, proteína, suplemento alimentar, são várias as opções para essa indústria e você faz parte dessa indústria aqui no Brasil. Pileco, diga pra gente como estão se preparando para essa mudança acontecer. Que tipo de produtos estão no foco de vocês e chegarão a nós, consumidores, em breve? O que acontece, né, Kelly? A gente fica atento às mudanças no mercado consumidor. Quando a gente olha a perspectiva de longo prazo, nós estamos falando de um aumento populacional para 10 bilhões de pessoas, né? E quando a gente olha para o mercado brasileiro, em 2050 nós teremos pelo menos 50% da população acima de 50 anos. Isso muda bastante as coisas, né? As pessoas vão precisar mais fibras, as pessoas vão precisar mais colágeno, as pessoas vão precisar jantares mais leves, letras maiores nos supermercados, muda um pouco a dinâmica das pessoas, os organismos se comportam de forma diferente. Você não pode esperar que um homem de 60 anos possa comer uma costela gorda que nem um jovem de 25 e tenha a mesma noite de sono, né? Então, como é que a gente está olhando isso? Estamos diversificando os produtos na linha dos integrais, na linha saudabilidade, produtos com alto valor nutritivo agregado, né? Por exemplo, grãos do sul, né? Um produto feito só com produtos gaúchos aqui, centeio, cevada e aveia, para quem busca fibra. O grãos do mundo, com teff, que é um produto da Etiópia, para quem busca ferro. O grãos protein, com N lentilhas, né? Com destaque para lentilha beluga, que é uma lentilha canadense, chamada caviar dos vegetais, né? Nós temos o Grãos do Brasil, que é uma releitura do arroz com feijão, o arroz integral e 2 feijões especiais, o azuki e o moyashi, que cozinham em 20 minutos, né? Um prato prático de se fazer. Que bacana. O Grão Superfood. E assim vai indo, né? Então nós estamos atentos a esse consumidor que está buscando novas formas de se alimentar, né? Fábio, o consumidor está no nosso foco, mas o produtor também. A gente tem 30 segundinhos. De que maneira toda essa inovação na indústria de arroz chega até o produtor rural? Ele vai ter uma rentabilidade maior se entrar nesses mercados de nicho também? Com certeza, Kellen. Na verdade, o que acontece? Quando a indústria diversifica suas aplicações, ela amplia os seus mercados. E isso, com um mercado maior, ela dá segurança ao produtor, que o produtor não vai viver aquelas oscilações de preços que tanto incomoda, né? E claro, se a indústria tiver maturidade empresarial, ela pode usar esses produtos e jogar no mercado externo, que paga bem, paga em dólar, e a gente pode trazer os dólares de fora para investir aqui no Alegrete ou em Uruguaiana. Alegrete, Uruguaiana, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, junto conosco aqui na Jovem Pan News, Fábio Pileco, gerente de produção e qualidade da Pileco Nobre Alimentos. Uma satisfação recebê-lo. Volte mais vezes com boas novas para o mercado do arroz. Certo, obrigado, Kellen. Obrigada a você. E agora eu tenho um recado para você. Você sabia que cada planta de soja que sofre ataques da lagarta elasmo pode ser uma planta a menos no seu estande? É isso mesmo, o ataque da praga é fatal. As lagartas podem reduzir de 15% a 20% o tamanho do estande e isso representa uma perda enorme para a produtividade. Mas como evitar tamanho prejuízo? O tratamento das sementes com inseticidas eficazes é a principal recomendação dos especialistas. Por isso, eu te apresento Convence, o inseticida da Yhara para tratamento de sementes com alta performance no combate à lagarta elasmo. Esta ferramenta preserva o seu estande e propicia o bom desenvolvimento da cultura. Além de Convence, a Yhara tem um portfólio completo para proteger o seu cultivo de soja. Acesse yhara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code e conheça. Na hora H da proteção do seu cultivo, é Yhara. Pode confiar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento